que já se encontram aqui reunidos conosco, para que possamos começar essa aula hoje, com o coração aberto, com a mente aberta, que esse conhecimento de hoje possa adentrar aos nossos pensamentos e que também possamos colocá-los em prática, porque através do conhecimento, através do diálogo, através dessas conversas que temos aqui no nosso grupo, que a gente vai se melhorando a cada dia e também colocando em prática. Pedimos nesse momento a permissão dos bons espíritos e de Jesus, para que hoje a nossa aula possa correr com toda tranquilidade, harmonia, paz. E nesse momento, vamos agradecendo a Jesus, aos bons amigos espirituais e aos nossos protetores, que sempre estarão com a gente. Então, unidos em um só pensamento, vamos abrir os nossos trabalhos de hoje. Que a paz, a harmonia e a tranquilidade nos envolvam. Que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus. Então, gente, hoje é a nossa última aula do ano. Nós vamos ficar aí 3 semanas descansando um pouquinho, né, recarregando as baterias. E o tema hoje é assim, até estava conversando, né, Josi, antes assim que nós entramos aqui na sala, sobre esse tema. Quanto é importante, principalmente agora nessa época de final de ano, a importância da nossa transformação, da gente olhar para dentro de nós mesmos. Então, vamos aproveitar cada oportunidade hoje de ensinamento para a gente começar a colocar em prática e melhorarmos cada vez mais e mais. Vamos lá, Edu? O capítulo de hoje é Vícios e Pecados. Então, vamos começar. Vícios e pecados. Quais são os pecados que nos tornam infelizes na outra vida? Todas as faltas têm por causa o orgulho e o egoísmo, a estima desordenada de si mesmo com desprezo dos outros, fazendo o homem se elevar acima dos seus semelhantes e atribuir a si o que deveria atribuir a Deus. É a raiz de todos esses vícios que se alastram nos troncos do orgulho e do egoísmo. Exatamente. Então, o orgulho e o egoísmo. Eu acho que o egoísmo eu colocaria como uma falta de amor. Falta de amor até o amor a si mesmo. Uma pessoa egoísta, ela é uma pessoa, acaba sendo uma pessoa sem noção, sabe? Ela não tem nem amor a si mesmo. E o orgulho seria aquela soberba, aquela pessoa que ela se acha melhor do que as outras, que ela não aceita opinião alheia, e tudo de ruim, assim, sabe, que acontece no nosso mundo, tem muito a ver com orgulho e egoísmo. As guerras ocorrem pelo egoísmo, pelo orgulho. E se você for analisar exatamente de todas as guerras que aconteceram, né, desde que o mundo é mundo, é uns temas ridículos, umas coisas assim, sabe, sem sentido. Então é só de pessoas assim, são levadas à frente por pessoas egoístas e pessoas orgulhosas, sabe? Que procuram assim, que se afastam e elas envolvem outras pessoas, porque principalmente a pessoa orgulhosa, ela tem um poder até de persuasão. Muitas delas conseguem até dominar outras e manter ali, sabe, como se fosse um exército de pessoas sem pessoas sem, de mente de vento, né, podemos dizer assim. Vamos lá, Edu? O que se entende por orgulho? É a mais terrível das enfermidades da alma, é a pretensão que o homem tem de sua superioridade sobre os outros. Daí se originam a ira, a inveja, a preguiça, a luxúria e todos esses males que nos tornam sofredores. Exatamente, né, que aí esse capítulo fala muito, né, dos 7 pecados capitais, né, que é a gula, a avareza, a inveja, a ira, a soberba, a luxúria e a preguiça. Então nós estamos aí com orgulho. Aí eu peguei um trechinho do evangelho, né, que fala o seguinte: o orgulho vos induz a julgardes,
Mais do que sois, não aceitando comparação, considera sempre acima dos seus irmãos. Quando contrariado, entrega-se à cólera. Então, uma pessoa orgulhosa, ela é superior a outras, ela se sente superior, né, a outras pessoas, e se ela é contrariada, a primeira coisa que acontece é a cólera. Então, a primeira coisa o primeiro sentimento que vai desabrochar nela vai ser a ira. E aí essa ira pode, como eu mesmo falei há pouco, né, sobre as guerras, né, sobre todas essas coisas ruins que a pessoa orgulhosa, que o orgulho produz dentro do nosso planeta. E até ontem, gente, eu fiquei bem chateada sobre essa questão da vacina aqui no Brasil, né? Que tem a ver também, infelizmente, né, com orgulho, gente. Tem a ver com orgulho. Então, nós temos aqui dentro do Brasil excelentes empresas, né, que estão estudando essa vacina, né, contra a Covid, mas que a gente não tem nem previsão de quando isso vai ser aplicado, quando nós vamos tomar essa vacina aqui no Brasil. Não há uma previsão. Enquanto outros países já estão sendo aplicada essa vacina, outros países já têm um plano de vacinação e nós estamos longe disso. Ah, mas por quê? Porque não falta recursos? Não falta recursos. O que está sobrando aqui é egoísmo e orgulho. Então, por causa do egoísmo e orgulho, nós estamos ali no trocésimo, centésimo número de fila, né? Assim, não tem previsão de quando nós vamos tomar essa vacina, porque o que menos se importa aqui é a vida. O que menos se importa. Vamos lá, Edu? Aí você lê, Edu, sobre a ira, você pode até ler as duas seguintes, tá? Ok. A ira deve ser mesmo um grande defeito? Mais do que defeito, é preferível o homem ser aleijado que colérico. Além de prejudicar o espírito, prejudica o corpo. E que fazer para combater a ira? Exercitarmos-nos na paciência, isto é, procurarmos suportar os sofrimentos de conformidade com os preceitos de Jesus, reprimindo os movimentos violentos da nossa alma, exercitando-nos na paz e esforçando-nos por ter calma. Exatamente. Então, gente, eu estava dando uma pesquisada e até estava lendo um site sobre psicanálise. Olha só que coisa. E esse site estava falando exatamente sobre essa questão da ira. O que a ira provoca no nosso organismo, né? No nosso corpo físico. E a ira, a raiva, né? Conforme podemos dizer, em graus diferentes, ela faz parte do ser humano. Ainda nos liga à animosidade. Então, a gente não consegue se desvencilhar da ira. O que nós podemos fazer é controlar a ira. Aprendemos a controlar a nossa raiva. Qual grau que eu estou de raiva? Grau 1, grau moderado, ou já estou lá naquele grau lá altíssimo, no trash? Então, eu até anotei aqui alguns pareceres deles, né? O ser humano sente a ira ou a raiva de qualquer jeito. Não é possível mutilar essa parte de si mesmo. No entanto, lidar com ela ou adoecer o corpo e a mente. É possível canalizar a ira de uma maneira construtiva. Competir, empreender e se arriscar são formas de fazer isso. Toda doença tem componentes emocionais e, portanto, uma emoção não resolvida, quando essa emoção chega ao seu grau máximo, ela é capaz de te levar à morte. A ira tem seus efeitos principalmente na área do tronco e do estômago. Ela pode provocar um ataque cardíaco, um AVC. E qual seria a chave para a gente analisar? O que está nos causando essa ira? Então, a ira, ela vem acompanhada dos seguintes sentimentos. Medo. O que está te dando medo? Essa ira, essa revolta sua, vai te livrar desse medo?
Obviamente que não. Frustração. Você está frustrado por quê? O que aconteceu para te deixar frustrado? A sua ira vai resolver a sua frustração? Não. Dúvida. Eu estou com dúvida do que fazer, do que não fazer. A sua ira vai ajudar você a resolver essa dúvida? Não. E por último, o sentimento de culpa, que tem muito a ver também com a ira. Só que a sua ira não vai resolver o seu problema de culpa. Então, o que nós temos que fazer nesse momento, gente? É uma reforma íntima. Porque se é um sentimento que ele está tão latente dentro de nós, até pelo grau de desenvolvimento que nosso espírito está, e ela causa tão mal a nós mesmos, ao nosso corpo físico, às pessoas que estão ao nosso redor, então cabe a nós aprendermos a lidar com isso. E é assim uma coisa muito automática dentro do ser humano. Por exemplo, você está assistindo um filme. Eu acho o exemplo do filme uma coisa assim, é o mais normal, né? Digamos assim. Você está assistindo aquele filme. Aí, de repente, acontece uma coisa que você fala assim, meu Deus, não acredito. Ai, que raiva. Aí você já deseja mal. Você já quer que aquela pessoa, meu Deus, por que ele fez isso? Nossa, que desgraçado. Ai, que isso, que aquilo. Você já começa a blasfemar. Isso já é assim, é automático do ser humano. Mas também, no caso do filme, é o de menos, né, gente? Agora, se você está no trânsito, se você está naquele dia que aí aquela pessoa, aquele outro motorista vai lá e acerta bem aquele momento seu que não está bom. Isso pode causar morte, a sua morte pode causar a morte de outras pessoas. Então, é algo que nós temos muito que analisar em nossa vida. Essa questão da ira, porque o que te causa, o que te deixa louca? A gente tem que analisar o que deixa a gente louco, qual é o nosso calcanhar, o que tem dentro, que tem nesse calcanhar de Aquiles nosso? Qual é esse gatilho que tira esse monstro de dentro, que na verdade é um monstro dentro da gente. Ele pode ser um monstro bom mais ou menos, né? Tipo assim, é um pouquinho mais do que o Monstros S.A., ele pode ser um monstro moderado, ou ele pode ser, minha filha, aquele monstro bem terrível mesmo. Ele pode ser um Frankenstein, sabe? Ele pode ser a pior das espécies. E ele está aqui dentro de você. Sim. Ô, Laila. Pode falar, amor. Então, acho que não é evangelho que está, né? Se o homem pudesse vê-lo como ele fica, quando ele está irado, né? Quando ele está nesse estado, do jeito que fica a pessoa, assim, sabe? Se a gente conseguisse ver a gente, quando a gente está nessa surira, nossa, a gente fica uma pessoa tão feia, mas tão feia, tão horrível. É isso, sabe? Então deve ser um negócio muito, muito triste mesmo, né, Eu gente? acredito Pelo nisso. amor de Deus. Eu acho isso mesmo. Uma vez eu falava alto, assim, um pouco, não alto, mas assim, um tom de voz um pouquinho mais alto, e você acaba não notando isso daí. Aí meu marido falava assim, eu vou gravar você falando nesses momentos, para você ouvir o seu tom de voz. E, Lara, também tem um outro ponto, né, que a gente precisa trabalhar, que todos nós, né, somos animais. Tem os animais que ainda não são racionais e nós já somos um pouquinho mais avançados. Só que nós trazemos dentro de nós os nossos instintos. E o que vai diferenciar a gente? Exatamente. O dom do raciocínio, você domar esses instintos. Então, orgulho, egoísmo, ainda é reflexo desses instintos que nós não dominamos, porque na natureza animal, vence sempre a luta do mais forte para dominar o mais fraco, porque é a lei deles, eles agem pelo instinto. E nós, como já estamos numa escala de evolução maior, estamos aqui para evoluir exatamente para vencer esses instintos. E eu penso assim que aquelas pessoas que são muito orgulhosas ainda estão muito ligadas a esse instinto
de domínio, de ser o mais forte, de ser o melhor, não venceu aquela animalidade que ainda está dentro de cada um de nós. Então, nós temos alguns, vamos dizer, cada um setor, um orgulho, a ira, a vaidade, já são consequências, são reflexos do orgulho e do egoísmo, são tudo, esses dito pecado, são reflexos do orgulho e do egoísmo. Mas acho que o caminho para a gente é vencer essa tendência animal que a gente ainda tem dentro da gente, através da prece, da oração, do treinamento no dia a dia, né, do trabalho. Mas é isso, é essa animalidade, esse domínio que muitas pessoas ainda precisam ter sobre o outro, de achar que ele tem que dominar, que tudo é dele, porque ele é mais forte, porque ele é maior na cabeça dele, né? Penso eu assim. E isso é o egoísmo, né? Que a gente vive nessa encarnação e nas próximas para estar combatendo, porque fala lá no Evangelho que o egoísmo é uma chaga, né? É essa enfermidade que a gente falou hoje, que a gente tem que combater através dessa reforma íntima. E nós somos espíritos em evolução. Eu gostei disso daí que a Marilene colocou sobre o fato de nós sermos ainda animais, né? Que estamos já entrando para a racionalidade, mas até pouco tempo nós só tínhamos instintos. E isso que a Marilene colocou me lembrou de um espírito lá de nosso lar, né? Que eu não lembro em qual livro foi, mas eu posso depois estar vendo e colocando para vocês. Um espírito muito evoluído, ele era assim um coordenador lá em nosso lar, que é uma colônia que a gente conhece. Aí ele era um espírito muito evoluído lá. E a filha dele estava encarnada, e na época ele ficou sabendo que ela estava sofrendo muito por causa do genro dele, né? E ele veio para ver se ele conseguia ajudar de alguma forma, ele e outros, porque foram feitas as preces, as rogativas, e eles vieram atender aquelas preces. Chegando aqui na crosta terrestre, ele viu que o genro dele maltratava ela, e uma das coisas principais era pela traição. Ele traía ela e ele encontrou ele numa boate, sabe? Traindo a filha dele. E o que ele fez? Ele desceu a vibração dele e ele começou a esmurrar o rapaz que estava fazendo a filha sofrer, mas ele não conseguia esmurrar, sim, fisicamente, mas ele estava mandando para o rapaz as vibrações ruins, né? E ele era um espírito lá em nosso lar de uma hierarquia elevada. Só que diante de uma dificuldade, que ele viu que uma pessoa amada estava sendo muito lesada, ele baixou. Por quê? Porque nós estamos ainda nessa fase, a gente vive essas colônias que tem no planeta, está tudo ligado à Terra, são as dimensões da Terra, né? E a gente está tudo ainda a caminho, buscando reformar. Se ele, que era um espírito assim de uma alta hierarquia, desceu tanto por ver uma pessoa amada sendo magoada, que direi a gente, né, que ainda está aqui na crosta, vivendo essa encarnação, e a gente não sabe o que a gente é capaz, porque de repente você pode achar que você é equilibrado, que você já consegue manter digamos assim, uma voz estável, você consegue assim se conter mais diante de algumas situações, mas existe aquele calcanhar de Aquiles, né, igual a Laila estava falando, que é uma coisa que vai tirar você totalmente do sério e você deixar vir à tona aquele instinto animal que tem dentro de você, né?
Então, é isso que eu queria falar. Por isso que a importância, né? Conhece a ti mesmo? A gente se conhece mesmo? E a gente não se conhece, né? Então, Porque a gente ainda temos, né, o que você acabou de falar, né? A gente tem os nossos defeitos, a gente ainda tem, né, essa ira, essa situação ainda de animal, né? Então, a gente sim, ainda precisa o quê? Se conhecer, porque a gente ainda não se conhece, porque quando um pinguinho cai em cima da gente, dependendo do momento, o que acontece com a gente? A explosão sim, total, né? Sabendo exatamente. que, né, a gente somos, né, criaturas ainda cheias de defeitos, cheias de complicações, e é o que você disse, estamos ainda em evolução, né? Então, a gente ainda tem muito que aprender, né? É uma coisa que, por isso que é bem interessante a gente estar estudando, né? A gente está procurando, a gente tenta, né? Porque nós ainda, como a gente ainda está numa situação ainda muito ainda lá para trás, a gente está caminhando, né? Não diria nem caminhando, a gente ainda está, né, subindo ainda os degrauzinhos. Então, a gente ainda tem muito que melhorar, né? Então, esse autoconhecimento, a gente tem que estar sempre vendo, nossa, será que eu sou capaz disso ainda? Será que eu ainda vou fazer isso? E a gente vai, porque a gente cai nas tentações, né? Infelizmente, a gente ainda é fraco, né? É difícil. Verdade. Difícil, Faz muito parte de difícil. nós isso. Sim, Faz com parte certeza. do ser humano. E essa receita que você está comentando, ela existe já. Nós temos vários antídotos que a gente já pode estar utilizando, que a gente já conheceu na doutrina espírita, que é a oração, né? Sim. A gente sabe que a gente precisa aperfeiçoar os nossos sentimentos, porque o Exatamente. egoísmo, a ira, a mágoa, tudo isso são os nossos sentimentos. Então, existem, assim, formas diversas para a gente estar aperfeiçoando os nossos sentimentos, mas muitas vezes a gente tem preguiça, a gente deixa para depois. E tem uma receita do Santo Agostinho, que está até no Livro dos Espíritos, lá na questão 919, que ele fala, existe essa receita. Antes de dormir, pensa no que você fez e o que você pode mudar. Aí, daí, de repente, a gente vai lá deitar. Daí você lembra que aquela chefe ou aquele cliente ou alguma pessoa te magoou, te fez um negócio que você achou uma injustiça e que você não... Lá na sua cabeça, você pensa num monte de resposta que você vai dar no dia seguinte, que depois você vai retrucar, vai revidar tudo aquilo. Isso tudo são os sentimentos que, mas Santo Agostinho fala, ó, aconteceu isso, você precisa perdoar, você tem que pensar na pessoa e fazer uma oração por ela, mas eu fazer uma oração, como assim? Ela que me magoou, como é que eu vou fazer? Ou seja, a gente sabe a receita, é que a gente não quer, a gente é resistente, a gente é teimoso. Nós, aqui no planeta, somos crianças que estamos engatinhando, né? Isso mesmo. Mas, graças a Deus, a gente já tem, assim, uma série de antídotos. Cabe a nós termos a vontade de estar fazendo, né? É isso. Exatamente, de estar seguindo esses antídotos aí, né? Só mais uma coisinha rapidinho, dando de sugestão. Eu assisti um filme essa semana passada, chamado A Menina e o Leão. Não sei se vocês já assistiram na Netflix. A menina e o a leão. menina o quê? A Menina e o Leão. Fala exatamente sobre isso. Ela começa a criar esse leão, ela tem contato desde que o leão nasceu. O leão ama ela. Só que o leão vai crescendo e os pais dela falam, vai chegar um minuto que você vai ter que se separar, porque o instinto dele vai falar mais alto do que o carinho que ele tem por você. Porque ele não consegue dominar o instinto, ela consegue. O filme é muito lindo. Exatamente é o que nós estamos falando. Então, ela, como ser racional, tem que compreender ele que não evoluiu ainda, entendeu?
Então, é como nós fazemos. Às vezes, nós criticamos aquele que faz alguma coisa que, nós apontamos o dedo. Então, é como a menina e o leão. Como que você vai cobrar de um animal que é extinto? Ele vai agir conforme o instinto dele. A gente que, quando tem um raciocínio, que tem que dominar, né? Se vocês pudessem assistir, é bonito esse filme, viu? Você viu aonde? Na Netflix? Na Ou em algum Netflix, outro A Menina e o streaming? Leão. Netflix? É lindo. Ah, vou assistir. Netflix. Pronto, tá anotado. Soli, pra cá. Vamos lá? Vem. Vamos lá, Edu? E a inveja, é difícil combatê-la? Nada é difícil quando se quer, começando por evitar a crítica, a murmuração, a calúnia. Terminaremos extinguindo a inveja, que nos faz sofrer. Não é invejando os outros, nem o que é dos outros, que obteremos o que desejamos. É isso aqui. Eu gostei dessa frase que ele começa. Nada é difícil quando se quer. Ah, à vontade, né? Recadinho, né? Recadinho. Verdade. Recadinho que abrange muita coisa, né? A gente não fica cobiçando, né, gente? Cobiçando as coisas dos outros, né? Existe sempre uma dificuldade atrás daquilo que a pessoa conquistou. Então, assim, cada um no seu, né? Cada um no seu momento. Então, o seu momento está sendo de conquistar X coisas e daquela pessoa outro número de coisas, né? Então, assim, por quê? Por trabalho dela, mérito dela, essas coisas materiais têm muito a ver com isso. E não é isso que importa, né? Essas coisas materiais é o de menos, a gente não leva nada desse mundo. Então, deixa a pessoa lá com as coisas dela e cada um que corra atrás do seu. É o que eu acho também. Sim, mas a inveja também, ela é muito abrangente, né, gente? Ela não é uma coisa assim somente material, né? Às vezes você pode invejar uma vida que uma pessoa tem, você pode invejar as atitudes de uma pessoa. Nossa, aquela pessoa, poxa, que pessoa tão equilibrada, tão calma. Nossa, eu queria tanto ser igual fulano. E se você tem esse sentimento de queria tanto ser como fulano, mas num sentido que não é positivo, também é inveja, né? Então, acho que a inveja, ela é muito abrangente e é um sentimento que a gente está exposto a isso, né? Porque quem nunca, como diria, né? Quem nunca? Porque é um sentimento inerente a nós, e é como a gente está falando, nós já conhecemos as formas de combater esses sentimentos negativos que brotam, que estão dentro da gente, que vêm à tona nos momentos oportunos. Porque eu nunca vou ficar nervosa, sou tão calma, sabe? Até o momento que alguém fizer alguma coisa que vai despertar aquilo lá em mim. Assim, um exemplo que eu estou dando, né? Então, é assim que funciona, sabe? A gente nunca pode falar que a gente nunca, porque a gente está sujeito a tudo. Mas sabemos as formas, nós sabemos que para a gente... uma outra receita é assim, nenhum ser humano poderia estar levantando de uma cama sem fazer uma oração, sem, sem ler um trechinho de alguma coisa, mas a primeira coisa que eu pelo menos muitas vezes, né? A primeira coisa que eu penso é logo em pegar o WhatsApp para ver se aquela pessoa respondeu aquele negócio que eu perguntei, sabe assim? E não, a gente O celular já está do precisa, lado. a gente precisa se cuidar, sabe? Tomar conta das nossas atitudes, dos nossos sentimentos, dos nossos pensamentos. E a oração é básico, sabe? De manhã, antes de levantar, e à noite, na hora de dormir, recapitular suas atitudes durante o dia. Isso aí são duas coisas básicas. E durante o dia também,
sempre estar fazendo uma prece antes de você fazer alguma coisa, porque tudo isso abre a sintonia com os bons espíritos para as coisas correrem da melhor forma possível, né? Orar e vigiar, né, Sônia? Verdade. Ajuda Exatamente. Não é bastante, né, gente? fácil, Que a gente hein, não sabe, gente? a Tem, gente não sabe o que nos espera existe, durante o dia, né? Sim, Então, o melhor é a exige gente já muita se armar. prática. exatamente. Manter a nossa sintonia constantemente, né? É. Vamos lá, Edu? A preguiça é, então, um grande mal? É um abismo que nos separa dos bens materiais e espirituais. O preguiçoso é sempre um parasita que vive às custas dos outros. É mais um dos pecados capitais, né? Então, eu acho o seguinte, gente: todos nós temos algo de bom para oferecer ao mundo. E quando nós nos anulamos, né, que deixamos a preguiça dominar, nós deixamos de fazer essa oferta boa para o mundo. E de desenvolver os nossos potenciais, negando a nós mesmos e ao mundo ao nosso redor. Então, aquela pessoa que fica ali naquela preguiça de pensar, até de pensar, né? Uhum. Quantas coisas boas aquela pessoa está deixando de fazer, né? Assim, quantos potenciais, todo mundo tem algo de bom para oferecer. O que essa pessoa tem de bom para me oferecer para o mundo? E ela está deixando, está anulando isso. Então, é um dos sentimentos, né, dos pecados capitais, né? Ditos pecados capitais, que nós temos que combater também, né, gente? Procurar ter sempre bom ânimo em nossa vida, sempre procurar fazer coisas novas, a gente se auto-incentivar. Procurar Aliás, sempre assim, e a prece mesmo, que a Sônia falou, sempre começa um dia com uma prece, ou você lê um trechinho de alguma coisa, que aquilo ali possa te tocar, né? sim, sim. Possa despertar algo em você. Porque a gente não fica assim 100% todo dia, eu acordo bem todos os dias, eu passo bem Não, todos os dias. Não Não, é verdade. aquele momento assim, né? Então, é aquele momento que você precisa de um start. Mas você tem que buscar isso, você tem que se dar essa oportunidade também, né? Com certeza. eu li que a vontade é a alavanca. É a alavanca. É ali que você vai dar esse start. Porque se você não quer, você não vai fazer aquelas coisas. Por exemplo, a preguiça, ela também tem várias nuances. Por exemplo, você pode. Um exemplo, eu até vi esse exemplo esses dias. Você compra lá uma água de coco, toma, tá uma delícia com esse calor, né? Aí você acaba de tomar água de coco, você vai jogar lá aquele coco fora e o canudinho cai na rua, né? Não caiu dentro do lixo, cai na rua. Aí você olha e fala assim: ah, amanhã vai passar o lixeiro aí, o gari. Ah, deixa aí, vai. E segue adiante. Mas a sua consciência fica assim: ei, o canudinho você tinha que jogar no lixo também. Ei, aí você anda e vai indo. E a nossa consciência é o nosso despertador, né? Ela vai nos orientando do que a gente está fazendo que é certo e que não é. Porque é errado. Até que uma hora vamos supor, se você deixar para o gari, por exemplo, pegar esse canudinho amanhã que ele vai passar, a sua consciência vai te cobrar sempre aquele canudinho que você deixou, né? Agora, porque quem pegou foi o gari, não foi você, entendeu? Agora, se você pensa assim, não, não vou ter preguiça, eu vou abaixar, vou pegar o canudinho que caiu e vou pôr lá na lata do lixo. Aí você fica leve, livre com a sua consciência. E é a vontade que faz a gente dar esse start que a Laila falou, de estar impulsionando para estar fazendo as coisas. Né? E A isso gente tem acontece que também com papel de perceber também, bala né? e Ai, desculpa. etc. Que Não, às vezes a gente. A preguiça, por exemplo, eu estou morando sozinha, meu filho está lá com a noiva dele. Então, por exemplo, eu não tenho horário para levantar, não tenho horário para deitar, não tenho horário para comer. Para mim, não tem ninguém assim, que depende de eu fazer alguma coisa. Mas, o que pode acontecer? Você vira uma baita de uma preguiçosa, concordam? Porque aham,
Quando você tem uma responsabilidade, você não tem como fugir daquilo, sem fazer almoço para criança, né? Então, a gente também tem que trabalhar. O que assim, eu estipulo, não é de hoje, né? Bem antes até, um tipo de metas para mim. Por exemplo, eu nunca começo uma coisa e deixo pela metade. A não ser que por uma circunstância. Sabe, por mais que aquilo esteja chato, eu comecei e eu termino. Porque não tem nada mais para desmotivar a gente da vida do que isso. Uhum. Você começar uma coisa e não terminar. Então, a preguiça em si, não é você levantar muitas vezes às 10 horas da manhã, é você aproveitar o seu tempo. Você fazer seu tempo útil. Uhum. Né? Porque às vezes a pessoa vai a casa ali para casa e blá, blá, blá. Quando ela termina, ela está num estresse tão grande que não adiantou. Isso não é não ser preguiçoso. Você não ter preguiça é você pensar, você analisar, você utilizar bem o seu tempo, entendeu? Então, assim, eu acho assim, para a gente não ser preguiçoso, você não precisa fazer um monte de serviço. Você tem que saber ser útil. Você tem que aprender a dar valor no que você faz, ter qualidade, dar qualidade do seu tempo que você tem disponível, né? Eu acho que isso é uma das maneiras de aproveitar, é aproveitar bem o seu tempo ocioso. Isso aí. Vamos para a última, Edu. Vai dar certinho o tempo, hein? O que se entende por egoísmo? Egoísmo é o excessivo amor ao bem próprio, sem atender aos outros. Este defeito neutraliza algumas qualidades boas que o homem possa ter, porque se torna incompatível com a justiça, o amor e a caridade. Finalmente, para conhecermos o mal, façamos o que Jesus recomendou. Não faças aos outros o que não queres que os outros te façam. A infração desse preceito é que constitui o pecado. Não nos entreguemos à gula, à sensualidade ou à luxúria. Sejamos sóbrios e castos e cumpramos as nossas obrigações. Exatamente, ele está falando dos excessos, né? Uhum. Tudo que te leva, tudo que é excesso. Então, é excesso de álcool, excesso de trabalho, até excesso de trabalho mesmo, excesso de bebida, de droga, tudo que tem a ver a matéria é tudo muito excessivo. Não poderia ser um excesso de conhecimento que que eleva a criatura a Deus, mas não, é ao contrário, né? É o egoísmo que aliás, ele te estaciona a pessoa na matéria. E aí eu achei aqui na pergunta, no Livro dos Espíritos, a pergunta 917. Qual o meio de destruir-se o egoísmo? De todas as imperfeições humanas, o egoísmo é a mais difícil de desenraizar-se, porque deriva da influência da matéria. Influência de que o homem, ainda muito próximo de sua origem, não pôde libertar-se e para cujo entretenimento tudo concorre: suas leis, sua organização social, sua educação. O egoísmo se enfraquecerá à proporção que a vida moral for predominando sobre a vida material. E, sobretudo, com a compreensão que o Espiritismo vos faculta, do vosso estado futuro, real e não desfigurado por ficções alegóricas. Quando, bem compreendido, se houver identificado com os costumes e as crenças, o Espiritismo transformará os hábitos, os usos, as relações sociais. O egoísmo assenta na importância da personalidade. Ora, o Espiritismo, bem compreendido, repito, mostra as coisas de tão alto que o sentimento da personalidade desaparece, de certo modo, diante da imensidade. Destruindo essa importância, ou pelo menos reduzindo-as às suas legítimas proporções, ele necessariamente combate o egoísmo. Então, é através do nosso conhecimento. Quanto mais conhecemos a nossa vida espiritual,
quanto mais conhecimento tivermos, mais distantes vamos ficando da matéria, gente. É difícil, né? Mas eu acho que é um tema assim, bem para reforma íntima, bem para reflexão. Não vai ser de pronto, não vai chegar em janeiro, vai estar todo mundo calmo, zen. Não, isso aí. Com certeza não. Mas como foi dito nesse capítulo, nada é difícil quando se quer. Então é uma frase que vamos carregar aí para nos ajudar na nossa reforma íntima. Ai, mas é difícil. Mas não é, nada é tão difícil quando se quer. Então, vamos firmar os nossos passos. É verdade, bem legal. E sobre a preguiça, né? Eu achei bem legal essa citação do seu Carbar, que fala que a preguiça é um abismo que nos separa dos bens materiais e espirituais. Veja, é um abismo. E então a gente tem que tomar cuidado e procurar, né? Porque todo mundo tem esse mal. A gente, uns tem mais, outros tem menos, né? E a gente tem que fazer de tudo para estar se reformando, né? E seguir aí, evoluindo. Aos pouquinhos a gente vai caminhando, vai se esforçando, né? Para tirar esses pecadinhos aí que a gente tem, né? Uhum. E é isso que a gente está aprendendo, né? Através da prece, se conscientizando do nosso conhecimento, né? E lembrando, né? Sempre que a gente puder, tá lembrando, principalmente do que a gente discutiu aqui hoje, na hora de dormir, na hora de levantar, pegar algum trechinho de algum texto, fazer uma prece e pedir, né? Para que a gente tenha um dia bom, para que a gente consiga conviver com as pessoas em casa, na rua, e o principal é a vontade de vencer tudo isso, a vontade de se melhorar, de colocar em prática o que a gente vem aprendendo. E que a vontade, ela impulsa. Então, se você tem a vontade, tá ali, olha, hoje eu vou fazer isso, determinar isso, você consegue. E com a ajuda dos espíritos que você solicitar, né? Então, é maravilhoso, gratificante, todas essas reflexões aí, e vai ficar por muitos e muito tempo a gente refletindo aí esse tema de hoje, porque, olha, foi 10. Tá 1000, aliás. Esse livro do seu Carbar é sensacional, né, gente? Nossa, demais. As colocações. Demais. Isso daí é para a infância, viu? Pois é, mas é mais para gente. E nós estamos na infância, né? Nós todos estamos na infância da humanidade, né? Nossa, exatamente. Então também não está exatamente do nosso nível. Com certeza. Justamente. E eu gostaria de saber se algum dos meninos gostaria de fazer algum comentário. Isaac, Eduardo. O que eu já falei é basicamente o que vocês já falaram, mas tipo, que eu tava lembrando, né, enquanto vocês falavam, eu acho que, eu não lembro se foi essa semana ou na semana retrasada, que tipo, foi exatamente esse texto que eu li quando eu fiz o Evangelho sobre a reforma íntima, né? Que é o processo que eu acho que foi uma das coisas mais complicadas que tem, né? Porque é uma coisa que a gente, tipo, tem que ir construindo a cada dia, né? Tipo, tá sempre tentando se manter no mesmo padrão, tipo, sempre tentando se manter na linha. Uhum. Isso mesmo. Muito bom. Muito legal. Isso mesmo. Mais alguém? Não, quero não. Tá bom, meu amor. Bom, antes de começar as preces, como a gente já finaliza com a musiquinha, né? A música bem especial hoje, então nós vamos já, né, nos despedir com Feliz Natal para todos, um ano novo de muita prosperidade, de muita paz, de muito amor, com Jesus no nosso coração, guiando os nossos passos. Sim, com certeza. E quando a gente não souber o que fazer diante de determinada situação, a gente
pode pensar em Jesus e perguntar para a gente mesmo o que é que Jesus faria numa situação dessa. E aí a resposta virá com certeza, né? Sim. Também uma sugestãozinha para todos nós, né? Diante de, às vezes a gente está passando problemas, né? Desafios, e a gente se pergunta por quê, né? Por que eu estou passando por isso? A gente, em vez de fazer essa pergunta, a gente fala assim, o que a vida está querendo me ensinar com isso? O que eu posso aprender com isso, né? Isso aí. E eu gostei dessa dica porque eu estou lembrando sempre dessa frase que você fala, que você vem falando aqui na nossa sala. Sempre lembro de você quando dá uma apertadinha aqui em alguma coisa. E é muito importante a gente refletir diante dessa frase que você vem falando aí para a gente. Muito bom. Continue nos lembrando, viu, Marilene? Lembrando eu primeiro, né? O que a vida está querendo me ensinar? Dá uma brecada, para de reclamar, Marilene. É isso mesmo. Eu não sei, mas parece que a minha internet não está muito boa, está meio assim falhando, né? Mas vai dar tudo certo. Já deu. Vai sim, vai sim. Então a gente pode estar fazendo a prece agora. Alguém gostaria de fazer mais algum comentário? Bem, nós vamos então agradecendo por esse encontro, por esse momento tão especial que nós temos juntos toda semana, que traz assim para nós tantos motivos para reflexão, que nos faz perceber que nós somos filhos de Deus e que precisamos melhorar, tendo como meta o nosso amado Jesus. Então a gente vai pensando em Jesus, na sua figura, ele de braços abertos, nos chamando para seguir os seus passos. Jesus irradiando para nós sua luz e nos envolvendo, saneando nossos pensamentos, nosso corpo físico. Esse momento é muito especial e graças à tecnologia, esses ensinamentos, essa nossa conversa, esse nosso bate-papo, vai poder chegar a tantas outras pessoas. Nós vamos pedindo a Deus nosso Pai, a Jesus nosso Mestre, que estejam conosco, nos intuindo, nos orientando no que é o melhor, que a gente possa sempre estar em sintonia com o nosso espírito protetor, para eles terem condição de estar se aproximando de nós e nos auxiliando. E essa sintonia nós sabemos que é através da elevação do pensamento que nós fazemos através da prece. Bem, hoje é um dia, a gente vai se ver agora só em janeiro, e os nossos encontros físicos lá na casa de Cairbar com os jovens, nas segundas e nos domingos, vai nos deixar assim muitas saudades. Então, a gente vai fazendo esse agradecimento especial a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso Mestre, aos bons espíritos da casa de Cairbar. Vamos agradecendo também pelo convívio amoroso que nós sempre tivemos com o Senhor João, nas segundas e nos domingos, com o Durval, com a Maria Madalena, esses companheiros, esses amigos amorosos, que nós amamos tanto. Que os bons espíritos acolham esses nossos irmãos, que já fizeram a passagem para a pátria
verdadeira que é o mundo dos espíritos, que esses nossos irmãos amados despertem com bom ânimo para a nova jornada da sua vida, já que somos espíritos imortais. Nós agradecemos, Senhor, por essa família maravilhosa, que é a família da casa de Caibar. Que os bons espíritos estejam conosco, cuidem de nós, dos nossos familiares, de todas as pessoas que nós amamos. Que assim seja, graças a Deus. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino e seja feita a tua vontade. Pai, meu Pai do céu, eu quase me esqueci que o teu amor vela por mim, que o teu amor vela por mim, e seja feito assim. O alimento desse dia dá-nos agora.